Bom dia, tudo bom? Como é que vão vocês? A gente está regravando essa aula. Essa é uma apresentação da aula que aconteceu no sábado passado, tá? Ela tem característica de revisão, porque a gente teve problema técnico, então a aula não ficou boa, né? A qualidade do ao vivo. E aí a gente está fazendo essa aula aqui especial, tá bom? Lembrando que o curso de Libras, que acontece aqui na nossa paróquia Nossa Senhora das Candeias, é uma idealização da PASCOM, a Pastoral de Comunicação, e tem como principal objetivo a inclusão social das pessoas com deficiência auditiva ou que fazem parte da comunidade surda do Brasil, da Arquidiocese de Olinda e Recife. Ok? Na aula de sábado passado, que foi a nossa segunda aula, nós falamos sobre pronomes e alguns outros assuntos, ensinamos alguns verbos e aí a gente vai estar trazendo isso para vocês hoje no decorrer da aula, tá? Vamos começar, né, por pronomes pessoais. Então, vocês precisam lembrar que dentro da linguagem brasileira dos sinais existiam algumas características gramaticais, que é o que caracteriza a linguagem brasileira dos sinais como uma linguagem, tá? Não é apenas sinais da língua portuguesa, não. Libras é uma linguagem, tá? E aí os pronomes eles servem para representar, é uma forma de representar pessoas no discurso, ou seja, nós usamos as configurações de mão para representar quando essa pessoa é uma pessoa do singular ou do plural. Trazendo para a gramática do português, no singular nós temos eu, tu, ele, ela. No plural nós temos nós, vós, eles, elas. Na Libras a gente usa basicamente a mesma configuração de mão, só que em direção que traga para você o discurso de quem você está falando. Então, se você está falando no singular, por exemplo, eu, tanto para eu, tu, ele e ela, a gente sempre vai usar essa configuração de mão aqui, tá? É o dedo, a mão aberta, lembrando, eu fecho a mão e fico só com o indicador levantado, tá? Eu dirijo a mim, tá? Então, todas as representações vão ter a mesma configuração de mão, a diferença está na direção. Lembra que eu falei que Libras, ela tem uma determinada configuração de mão e dependendo da orientação, da expressão, né? Você vai estar criando novos sinais com a mesma configuração. Então, eu, tu ou você, não tem diferença para Libra. Eu, tu, ele, ela, ele ou ela, dependendo de para quem eu estou apontando. Se você quer fazer uma coisa um pouquinho mais disfarçada, ele, ela, mas essa é a configuração e o sinal para os pronomes singulares, tá bom? Pronome singular. Já para o plural, a configuração ela muda de acordo com o número de participantes, mudando também a orientação conforme a pessoa do discurso. Ou seja, a configuração da mão continua a mesma, só que aí ela vai variar de acordo com o número de pessoas com quem você está falando. Então, por exemplo, nós, eu e você, ou nós dois, nós três, né? Ela vai mudar de acordo com o número. Vós muda a direção, então são vocês, vocês dois, vocês três, todos vocês, tá? Então tem muito a ver a configuração de mão em números e direção, tá? Eles, elas, eles, aquele grupo, então é direção e numeração, ok? Ficou fácil até aí? Lembrando que singular, mesma configuração de mão, muda apenas a direção. Plural, configuração de mão em números e também muda a direção, ok? Até aí? Lembre de consultar o material e de treinar em casa. Aí a gente passa para uma próxima etapa, lembrando dos pronomes possessivos, que são relacionados à posse, tá bom? Então, a configuração para os pronomes possessivos para o pessoal é meu, minha, ele não vai variar
de acordo com o gênero, tá? É o mesmo sinal. Então, esse computador é meu, esse microfone é meu, essa bolsa é minha, a vida é minha. Então, tanto faz, ele não vai variar com o gênero. É sempre assim um sinal de posse de algo que é seu, tá? Agora, se é teu, é dela, é dele, a configuração de mão é essa daqui. É a mesma que a gente usa para fazer o P, tá? Então é teu, é seu. Também tanto faz o gênero. É sua bolsa, é sua responsabilidade, é seu direito. Então é sempre assim. É dele, é dele. Pertence a ele, é dele. Então também não varia com o gênero, só varia a direção, o sinal mesmo. Ok? Estou passando assim meio rápido, porque lembrando que é uma revisão da aula que tivemos no sábado passado, ok? E aí nós trouxemos, após essa leitura do teu, do meu, dos pronomes possessivos e entre outros, nós trouxemos as saudações, né? Então, a importância de dizer o bom dia, o boa tarde e o boa noite. Nós temos vários tipos, né? Diferentes tipos de saudações. E aí eu trouxe dois modelos para cada um, 2 exemplos de cada um, tá? Lembrando que bom dia, a gente trouxe aquele bom dia do acordar, aquele bom dia carinhoso, que é um bom dia que você dá ao seu filho, ao seu esposo, né, à sua mãe. Então, bom dia, é um bom dia carinhoso. E tem o bom dia, que é um bom dia mais formal, que normalmente é o que a gente usa, tá? Para dizer bom dia, professora, por exemplo, quando chega na aula. Então, bom dia, professora. Oi, bom dia. Então, aprenderam? A gente tem a opção do bom dia carinhoso e o bom dia, que é o mais formal. Passou um pouquinho as horas, a gente chega no boa tarde. Então, a gente tem a opção de fazer boa tarde, lembrando que é aquele momento em que o sol se põe, né? O sol vai se pôr, então boa tarde, ou simplesmente boa tarde. E também o mais formal, que é o mais usual aqui, principalmente em Pernambuco, que é o boa tarde. É aqui no pulso, tá, gente? Então, boa tarde. Oi, boa tarde, tá? É mais normal, mais usado aqui em Pernambuco, ok? Passam um pouquinho as horas, depois das 6 horas da noite, nós começamos a dizer 6 horas da tarde, nós começamos a usar o boa noite. Então, o mais formal e mais usado aqui em Pernambuco é o boa noite. Boa noite. Mas também tem a opção do boa noite carinhoso, aquele de despedida do papai, da mamãe, do marido, da filha, que é o boa noite. Mas normalmente a gente usa isso assim bem na hora de dormir mesmo. Então, boa noite. É uma segunda opção, tá? A gente trouxe as saudações que eu entendi que era um momento de vocês começarem a se comunicar com a comunidade surda. Então, vocês, por exemplo, eu trouxe lá na aula que o atacadão, atacados presentes, por cultura, eles têm contrato, eles contratam muitas pessoas com deficiência auditiva. Então, eles sabem Libras. Então, se acontecer de vocês encontrarem um surdo na rua, no trabalho, vocês já podem aproveitar e começar a treinar Libras usando a saudação. Então, a gente já sabe o oi, que a gente aprendeu na primeira aula, né? Oi, bom dia, ou oi, boa tarde, ou oi, boa noite. Ok? Até aí? Tudo certo? Vamos continuar. Eu trouxe também a importância não só das configurações de mão, mas também das expressões faciais. Elas são importantes para que você passe a intensidade ou até mesmo um sinal. Existem sinais que são associados, eles vêm junto com a configuração de mão, as expressões vêm juntos, vem junto, tá? Então, um sinal ele pode mudar completamente
de acordo com a expressão que você vai usar, tá? Como, por exemplo, existem 2 tipos diferentes de expressão facial, tá? Uma é a afetiva e a outra é a gramatical. Então, vocês veem aí na apresentação, nós temos 6 modelos de expressão facial. Eu perguntei às meninas, elas responderam muito bem no dia. A primeira, ela está com uma expressão de quê? É uma expressão feliz. Então, obviamente que qualquer sinal associado a essa expressão vai trazer felicidade. A segunda está ainda mais feliz. A terceira já está assustada. Então, qualquer sinal associado a isso vai remeter a um susto, uma expressão de atenção, né? A quarta, ela está raivosa, está brava. A quinta, ela está triste, está desolada. E a sexta, ela já não está mais tão triste, mas também está triste. Então, dependendo da expressão facial que você usar junto com a configuração de mão, pode significar, pode trazer um sinal dentro de Libras, tá? E aí a gente traz o primeiro modelo de expressão, que é a expressão facial afetiva. Ela é ligada aos sentimentos, emoções. Então, por exemplo, esse sinal que a gente aprendeu é susto, surpresa, surpreendido. Então, não adianta você dizer. Não vai ter muito significado no que você está falando. Então, se você quer dizer o que eu estou assustada, o que surpresa, então, né? Então, vem junto com a expressão. Não é só a configuração de mão, não é só o sinal, mas a expressão. Então, você soube da novidade, fulaninha está grávida. Verdade? Ok? Então, aí tá zangada. Não, sentimento. Aqui é sentimento, eu trouxe, né? Esse daqui é o sinal para sentimento. Então, sentir o quê? Sentir alegria, sentir-se feliz, sentir-se triste, sentir-se raivoso, com raiva. Então, isso aqui é sentir e ele muda completamente de acordo com a tua expressão, tá? Sentir feliz, sentir triste, sentimento, eu sinto muito pela sua perda, eu sinto muito sua perda. Então, usem muita expressão, não esqueçam. Expressões faciais gramaticais, elas estão associadas às léxicas, estão associadas ao grau de adjetivo. Por exemplo, tem 3 exemplos aí na apresentação: bonito, muito bonito ou incrivelmente bonito. Então, o sinal de bonito é esse. Se eu quero dizer que alguém é bonito, eu digo que ele é bonito. Se é muito bonito, ele é muito bonito. Se é Deus, Deus é lindo. Então, dependendo da expressão facial, você coloca a intensidade no adjetivo, certo? Fulaninho, a atitude de fulano é feio. É feia, é feio. A atitude de fulano é feio. A atitude de fulano é horrível, é feio demais. Então, cuidado com a expressão, usem bastante. E tem a expressão facial gramatical setencial, que aí está ligada às sentenças. Aí vocês aprenderam um monte de sinais, né? Vamos lembrar de alguns? Por exemplo, como. Então, como, esse é o sinal de como. Se você quer perguntar algo, você tem que usar a expressão facial. Como? Como? Outra palavra que a gente aprendeu foi o quê? O quê? O quê? O quê? Olha, mudou completamente a expressão. O que você está falando? O que ela quer? Então, expressão. O quê? Querer. Eu quero. Eu quero. Tá? Vamos trazer outro. Pode. Pode. Eu posso ir? Pode. Eu posso escrever? Pode. Então, expressão e sinal. Por quê? Por que você escolheu? Por que você quis? Por quê? Não tem diferença, como no português a gente tem vários porquês. Não. Existe na Libra, por quê? Por quê? Por que você escolheu? Por que eu vou fazer? Ok? Onde? Onde está a minha roupa? Onde? Onde você vai? Onde eu fico? Então, onde? Está ligada a também expressão. Afirmativa e negativa. Sim, é o SI
M junto. Sim. Sim, eu quero. Sim. Sim, pode. Ou não. Não, não, não. Como a gente fala com os filhos, né? Quem é mãe sabe que o não da gente é mais forte. E aí a gente aprendeu alguns verbos. Uma pausa? Posso continuar? Então, a gente aprendeu alguns verbos. Um foi lembrar, que é oposto de esquecer. Como é que a gente representa isso para um surdo? Por exemplo, o verbo lembrar, né? A palavra, versus o verbo esquecer, tá? São diferentes, opostos. Qual é o sinal? Lembrar, lembrar. Lembrando que eu disse a vocês, vocês lembram, que o verbo não se conjuga em libras. Então, lembrar, eu lembrar, tu lembrar, ele lembrar, nós lembrar. Então, não tem conjugação, é mais fácil, tá? Então, por exemplo, se você quer dizer assim, você lembra, então, você lembrar. Você, ela, lembrar, ok? Esquecer, esqueci, eu esqueci, ele esqueceu. Esse é o sinal, né, para a palavra esquecer. Estou digitando a palavra para vocês lembrarem de quando a gente, né, aprendeu, treinar, de quando a gente aprendeu o ABC, tá bem? Então, lembrar, esquecer. Vamos seguir. Então, esse foi o momento em que a gente, nós nos viramos umas para as outras para a gente treinar. É importante, né? Eu sempre falo para vocês que é importante praticar. Então, nós treinamos. Para treinar, nós usamos aí esse diálogo do oi, tudo bom? Meu nome, como é seu nome? Eu vou fazer aqui para vocês, né? Para que vocês lembrem, mas aí vocês têm o material, treinem em casa, ok? Então, o diálogo é: oi, tudo bom? Ou tudo bom? Oi, tudo bom? Em seguida, a gente perguntava, né, se apresentava. Meu nome é Magali. Magali. Meu nome. A gente começou a introduzir mais palavras, né? Meu nome é Magali. Como é seu nome? Expliquei para vocês que o como entrou aí só para que vocês treinem, mas normalmente só se pergunta como é seu nome, ok? Então, como seu nome? Como é seu nome? E aí a outra pessoa respondia. Eu vou responder com o meu segundo nome, tá? Oi, meu nome é Maria, ok? Em seguida, eu trouxe para vocês que o diálogo do surdo ouvinte, a primeira coisa que se pergunta é se essa pessoa faz parte da comunidade surda, senão não faz sentido esse diálogo, tá? Se ela não sabe Libras, não tem por que continuar esse diálogo. Então, eu pergunto para ela: você é ouvinte ou você é surda? Você é ouvinte ou surdo? E aí, a pessoa respondia: eu sou ouvinte, porque lembrando que todos os nossos participantes, todos os nossos alunos são ouvintes. Esse curso foi preparado para ouvintes, não para surdo. Por isso que eu ensino e uso pouco Libras, ok? Você lembrar dela, só para treinar, você lembrar dela, aí a pessoa respondia: eu esqueci dela. Ou dizia: eu lembro. E a resposta era: que bom. E quando dizia eu esqueci, que triste. Essa foi a nossa aula. Nós treinamos o nome das novatas. Se você ainda não treinou seu nome, treine. Vou lembrar o alfabeto aqui. Lembrem de treinar em casa, ok? Vamos ao alfabeto. A, B, C, D, E,
Desculpe, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu acho que eu não falei nada na ordem certa. Mas aí vocês lembram, esqueci o K. É normal, treinem em casa, tá? Lembrando a numeração até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vão lembrando. Lembrar de sempre assistir referências do YouTube, tá bom? Até a próxima aula, no próximo sábado, sejam pontuais. O sistema já está sendo liberado para mais pessoas em reuniões. Então, se você pode, venha assistir a aula presencialmente. É diferente quando a aula é presencial ou a aula é online, porque a gente tira dúvidas. Se você tem dúvidas, pode perguntar pontualmente, tá bom? Até o próximo sábado. Beijo. Deus abençoe a sua família e a sua semana.